Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 21 de março de 2024. Hoje a gente vai falar sobre esse forte terremoto que chacoalhou a região de Tóquio, um terremoto atípico que foi, inclusive, teve epicentro dentro da porção continental. Terremoto de magnitude 5.3, a gente vai trazer para vocês imagens exclusivas, detalhes também sobre a zona de propagação e mais notícias sobre as infecções de sarampo que têm aumentado no Japão. E também hoje a gente vai falar sobre o aumento de taxa possível dos juros do Japão e qual o impacto disso na curva de longo prazo, principalmente dos financiamentos imobiliários. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. A gente posta conteúdo todos os dias aqui para vocês, trazendo as principais novidades, então, que acontecem no Japão. Então, vamos lá. Primeira imagem aqui é sobre o terremoto de magnitude 5.3 que balançou a região de Tóquio, principalmente Saitama, Tochigi e arredores. A gente teve esse terremoto, são diversos ângulos diferentes que trazem o momento exato em que a região foi abalada, por volta das 9 horas e 10 minutos da manhã. Asakusa, que é um dos monumentos importantes do turismo, até ele acabou balançando. Ali na estação de Tóquio também, como vocês podem ver através das imagens. Apesar dos tremores que foram significativos, não tivemos nenhum tipo de alerta de desabamento ou mesmo tsunamis. Então, é uma situação que obviamente preocupa. A frequência de terremotos que tem acontecido nessa região recentemente é maior do que o de costume, e para muitos isso pode estar relacionado a um movimento tectônico maior, inclusive trazendo problemas ainda mais intensos daqui para frente. Então vamos acompanhando as informações. Por enquanto foi um susto que aconteceu hoje pela manhã, mas sem grandes transtornos. Então, como vocês podem ver pela zona de propagação, o terremoto foi longe. Então não ficou só na região especificamente da região metropolitana de Tóquio, acabou se alastrando inclusive para províncias adjacentes. Foi muito forte, aconteceu o epicentro na parte continental, ou seja, diferentemente daqueles que aconteciam já fora da costa e traziam aí a propagação para dentro do continente. Dessa vez foi dentro da porção de terra. Então é uma situação diferente, por isso os grandes alertas foram ativados, até mesmo porque o terremoto poderia ser maior do que o previsto. E agora na sequência a gente vai falar sobre essa questão das infecções de sarampo, mais informações para vocês agora, mas antes, última chamada para passagens aéreas. A gente está fazendo a transição do inverno para a primavera e o preço das passagens aéreas está disparando sem precedentes. Você que fez uma cotação na semana passada e dessa já tem uma diferença de 20%, 30%, principalmente para quem cota a passagem a partir de julho. Os preços estão realmente muito dinâmicos, principalmente para você que precisa comprar uma passagem saindo do Brasil. Todas as passagens de saída de fora do Japão estão aumentando o preço. Então fiquem atentos. Para entrar em contato, fazer sua cotação é muito simples. Manda mensagem de DDD 11 930 30 01, número que todo mundo já conhece, para você fazer cotação sempre que necessário, e coloca o mais 55 na frente se você estiver no Japão. A GSI Work é a melhor agência do mercado, tem opções de pagamento flexíveis, você consegue pagar em real, mesmo comprando uma passagem de origem do Japão, e tem os menores preços de saída do Brasil. Então, não esqueça de entrar em contato e não perca as principais novidades com relação a passagens aéreas. E agora a gente vai falar então sobre esse surto de sarampo. Não é novidade para ninguém, e agora a gente teve casos confirmados, inclusive na região de Tóquio. Inicialmente, recapitulando aqui a informação, viajantes do Oriente Médio trouxeram o sarampo e contaminaram algumas pessoas na região de Kansai, especificamente na cidade de Osaka. E depois disso, infelizmente, tardiamente inclusive, foi descoberto então esses pacientes zero que começaram a transmitir e retransmitir o vírus do sarampo, e agora já virou um surto, né? Então, um surto de sarampo é uma realidade. Se você tem sintomas, já verifique com alguma clínica especializada para ver se você está com sarampo, se não está com sarampo, se seu filho está com sarampo ou não. Por quê? Porque quem já teve contato com sarampo já sabe
dificilmente vai ter manifestação dos sintomas, mas para quem nunca teve sarampo ou nunca teve contato com o vírus, fiquem atentos porque pode manifestar sintomas. E a pele fica toda avermelhada, parece um tipo de catapora, realmente fica coçando. É uma situação complicada, em alguns casos até tem risco de perder, né, a vida. Então é uma situação que fica alerta para vocês, principalmente com as crianças que durante toda a vida ainda não tiveram contato com o vírus ou não estão vacinadas com relação ao sarampo. Lembrando que no Japão não é comum a vacinação de sarampo, diferentemente no Brasil, que isso já é um pouco mais difundido. Agora, vamos falar de economia e principalmente de um assunto que está tirando o sono de muita gente, que é a taxa de juros dos Estados Unidos e do Japão. Ah, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, eu vou explicar para vocês como que esses eventos estão interrelacionados. Primeira coisa, a gente vai falar sobre o Japão e depois a gente vai entrar no assunto dos Estados Unidos e relacionar. Então, o Japão ele fez uma movimentação depois de 17 anos, encerrando o estado de deflação, iniciando o movimento de aumento de taxa de juros, reajustou a taxa dos depósitos básicos de conta corrente, que eram praticamente nulos, para um valor já relativamente muito superior àquilo que estava anteriormente, e já é algo significativo, inclusive, para correções monetárias, e a partir de agora, existe uma projeção, inclusive segundo alguns especialistas econômicos, que o Japão comece a seguir essa escadinha do que os Estados Unidos está fazendo, né? De subir a taxa de juros. E o problema é, se isso acontecer dessa forma, por exemplo, ou de uma forma parecida como essa dos Estados Unidos, a gente deve ter um aumento muito grande da parcela do financiamento, porque para a gente que não entende tão bem do assunto, eu falo aqui para vocês de uma forma um pouco mais didática, de que a sensibilidade de taxa de juros de longo prazo é algo muito definidor. É por isso que no Brasil, por exemplo, se paga 2, 3 vezes, 4 até o valor do imóvel que você financiou. Então a taxa de juros, por exemplo, em torno de 7%, 8%, ele em 30 anos é capaz de você pagar 3 imóveis, né? E, consequentemente, mesmo aumentos de 1%, 2% a longo prazo podem praticamente aumentar em 30%, 40% o valor da sua parcela. Então não é pouca coisa. Você que está pagando 100 mil ienes vai pagar 120, 130, 140 mil ienes por mês. E esse é um dinheiro que eu sei que muita gente não tem de onde tirar. Então é por isso que os alertas de aumento de taxa de juros estão acontecendo nesse momento, principalmente para você que fez contrato de taxa variável ou está fechando negócio com taxa variável, presta atenção, porque você pode estar se colocando numa situação bem complicada. Então, os Estados Unidos, voltando aqui então agora, ele permanece com a taxa em torno de 5%, né? Então ele está oscilando entre 5,25% e agora 5,5%. Essa taxa, antes, em março de 2022, ela praticamente zero, né? Era 0,25, como atualmente a gente está chegando no Japão. E se o Japão seguir a mesma curva dos Estados Unidos, em 1 ano e meio ele vai chegar nessa curva absurda e vai praticamente dobrar o valor da parcela, ou triplicar, em alguns casos, o valor da parcela do financiamento quando a taxa de juros é flexível. Isso geraria um grande problema econômico no Japão, a gente sabe disso, porque não são só os brasileiros que estão financiando imóvel, a gente tem também toda a população japonesa que tem uma renda estável, e se o dinheiro não se valoriza ao longo do tempo, ou seja, o seu salário, os seus ganhos e tudo, consequentemente isso pode ser um grande transtorno para a vida de quem mora no Japão. Então, por isso que a gente dá reforço aqui de que a situação está complicada. E antes que me perguntem, você entende de economia para poder falar sobre isso? Entendemos muito bem, temos inclusive diploma superior para falar sobre isso, então pode ficar tranquilo que a gente tem bastante respaldo para poder falar sobre esse assunto, interpretar e trazer uma análise também econômica que não é só feita pelos economistas que a gente acompanha, mas também por nós aqui do canal Tudo sobre o Japão, jornalismo independente para vocês. E efeito dólar imediato, a gente teve aí uma pequena queda de 0,14%, isso é praticamente a manutenção do patamar atual, isso porque os Estados Unidos, o mercado internacional está esperando um aumento
maior da taxa de juros a curto prazo do Japão. Então, a hora que isso acontecer, pode ser que o jogo comece a virar, né? O chefe financeiro do Japão já está de olho, obviamente, e tem um senso de urgência com relação à revisão das taxas de longo prazo. Então, tá todo mundo preocupado com relação a esse assunto. E a Bolsa de Valores, aproveitando a barganha, porque o iene está barato, continua se valorizando. Agora cotada a 40.815 pontos. Esse é um recorde histórico, é o all-time high, é um maior patamar já encontrado da Nikkei 225. Vai continuar subindo enquanto o câmbio continuar caindo. Então, é sim uma perspectiva, são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, quanto mais barato tiver o iene, maior a barganha e, consequentemente, vão ser maiores os investimentos no mercado de renda variável, né? Até considerando o momento atual de que as taxas de depósitos bancários e também de remuneração dos títulos públicos japoneses ainda permanece muito baixa, né? E agora, informações, então mudando de economia para o assunto militar, Coreia do Norte divulga imagens de um teste de motor a combustão de míssil hipersônico. Segundo a reportagem que foi trazida pela própria imprensa norte-coreana, que a gente precisa interpretar com bastante parcimônia e discernimento, foi um lançamento com sucesso, esse teste aí do motor hipersônico, e consequentemente isso permitiria que os mísseis fossem projetados e, digamos, atingissem os seus alvos ainda mais rapidamente. Então, obviamente, é uma situação que preocupa bastante. A gente vai acompanhando essa situação militar também, principalmente as tensões que a Coreia do Norte vem levando recentemente. Lembrando que há 2 dias atrás ela lançou 2 mísseis balísticos fora da zona econômica exclusiva do Japão e, consequentemente, os alertas estão todos ativados. E detalhes também sobre o cannabis, né? Em 2023 a gente teve um aumento aí de 70% dos casos de cannabis aí que foram presos de posse com prisão pela polícia, uma situação que vem amplificando no Japão. Porém, a gente sabe que, comparando-se com outros países do mundo, principalmente países que ainda é proibido, assim como é no Japão, o Japão ainda é um país que tem poucos casos de utilização de cannabis, principalmente para fins não medicinais, né, para fins recreativos. Então, é uma situação que tem aumentado, tem que ficar atento. A principal fonte de tráfico e principalmente de aquisição do cannabis acontece nas escolas, principalmente no público adolescente. Então, você que é pai de adolescente, fica atento, porque o cannabis está crescendo nas escolas e, consequentemente, isso é uma grande preocupação, principalmente para a questão aí de como é que a criança ou adolescente vai ter discernimento para lidar com esse assunto. E não se esqueçam, vocês que estão com o reinteiro na mão ou com visto válido, tem oportunidade de emprego no Japão, inclusive para embarque imediato, com custo zero. Isso mesmo, pagará nem no Brasil e nem no Japão, ou com auxílio de passagem ali para a região de Aichi-ken. Então manda mensagem, DDD 11 930 30 0101 para vocês aí que estão buscando essas oportunidades de emprego, ou coloca mais 55 na frente se você busca recolocação no Japão. Combinado? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, compromisso aqui no canal, tudo sobre o Japão. Não perca nenhuma novidade que acontece na Terra do Sol Nascente.